Bom dia, meus queridos. Hoje a gente vai fazer um estudo, agora nesse sábado de manhã, um pouco polêmico, porque as pessoas não aceitam. Porque nos 10 mandamentos está escrito sobre a prática do adultério, no 7º mandamento, né? Não adulterarás. Só que o adultério não é só a prática sexual de um homem com uma mulher. O adultério é tudo aquilo que você faz contrário à verdade. Tem o adultério físico e tem o adultério espiritual. No livro de Mateus, no capítulo 5 e no verso 28, Jesus disse assim, aqui na versão, eu vou ler nas duas versões para vocês entenderem. Nessa versão aqui diz assim, mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Aqui, que eu estou sem óculos, e aqui nessa Bíblia aqui é Mateus 20, Mateus 5, verso 28. É do lado de cá. 17, 22, verso 20. Ó, vamos ver se eu consigo ler aqui. Tá. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Na Bíblia Almeida, essa aqui é a nova versão internacional, aqui no celular eu estou com a Bíblia linguagem de hoje, nova linguagem de hoje, e tem a Bíblia Almeida. A Almeida corrigida ou atualizada, ela diz assim, aquele que olhar para uma mulher com mente impura, já adulterou com ela. O que a Bíblia quer dizer com isso? Jesus reforçou o mandamento. Porque na época de Jesus, as mulheres eram mais reservadas, muito mais do que hoje. Não tinha o vestuário que tem hoje. Se você ler o capítulo 38 do livro de Gênesis, lá tem uma história interessante que a mulher viúva vestia roupa de viúva. A mulher solteira também vestia a roupa de solteira e as casadas roupa de casada. Tinha uma diferenciação. Só que as roupas das mulheres naquela época, a mulher era tão tampada que ninguém via nada. E Jesus ele falou, aquele que olhar com mente impura já adulterou com ela. E aqui diz aqui, mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério com ela. Ou no seu coração. Então, qual é o problema maior hoje? Se naquele tempo o homem desejava possuir uma mulher no seu pensamento, adulterava no pensamento, e hoje? Naquele tempo as mulheres eram bem cobertas, tinha diferenciação de roupa,
E por que Jesus disse esse mandamento? Porque só a mulher, parece que aqui na Bíblia, Jesus falou isso porque só a mulher já era considerada adúltera. Sabe por quê? Porque quando Jesus encontrou a mulher adúltera que estava para ser apedrejada pelos homens, pelos líderes daquele tempo, ali só estava ela. E o homem que estava com ela, cadê? Ele não estava sendo apedrejado? Então era só a mulher que parece que a gente era só a mulher que era considerada adúltera. E aí eles iam apedrejar. E Jesus falou assim, aquele que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E aqueles homens fugiram dali. Jesus não o condenou. Então, a mulher da época de Jesus era discriminada. Não tinha tanto direito. Hoje as mulheres têm direito, só que agora a gente vê algumas coisas que parece que elas foram ao extremo. Aí nós temos livros, né, que são os livros da nossa igreja, escrito por uma profetisa, Ellen White. E esses livros não é livro de você falar assim, não, esse livro é falso, porque isso, porque aquilo, porque foi escrito pelo Espírito, indicado tudo pelo Espírito Santo, porque ela escreveu, ela era analfabeta, ela era doente, não tinha nada, ela escrevia tudo na mão. E ela escreveu hoje coisas que parecem, principalmente o livro Grande Conflito, o livro Eventos Finais, que é o compilado do Grande Conflito, e outros livros. Esses livros, mas esses livros não estão sendo aceitos. Não estão sendo aceitos os próprios membros da igreja. E por isso eles vão ao extremo. Então o que eu quero dizer com isso? Pessoas que lideram a igreja. E eu quero tocar num assunto muito... Parece que se a gente falar isso nos púlpitos da igreja, a gente é punido. Na verdade, a gente não deve falar mesmo, porque lá não é lugar de estar expondo ninguém, nem expondo o pecado de ninguém. Mas aqui eu posso falar, porque eu não tenho o rabo preso em lugar nenhum. Não posso falar. Que muitas mulheres, a igreja, que canta na frente, que vai lá, sai aí para as praias. Aqui no Espírito Santo tem muitas praias, muitas lagoas, né? Grandes lagoas, e não é só em todo o Brasil, não é só aqui no Espírito Santo, em todo o Brasil aí está acontecendo isso. Sai aí, ainda posta no Facebook. Porque a palavra que eu quero dizer é seminuas. Tem uma mulher com uma tanguinha lá, se diz assim, nós estamos para a praia de biquíni. Né? Bom, você quer fazer isso? Faça. Você é livre para escolher o que você quer fazer. Só que tem um problema. Não posta, não posta. Porque nós, com as nossas más ações, isso é mais ações, nós podemos impedir de outras pessoas entrar na igreja. Vou abrir aqui no livro de Romanos, no capítulo 1. Quer ver? Estou lendo aqui, capítulo 1, e o verso 18. Aqui diz assim: Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas.
pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isto. Então diz o verso agora vamos ler o verso 18 para vocês entenderem melhor. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixa que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Entenderam agora? Ah, mas nós podemos fazer isso? Pode. Você é livre para fazer. Só que tem uma coisa, acontece que as pessoas estão cometendo maldades, nem só esse tipo de pecado, mas outros tipos que são conhecedores das pessoas. Se você posta esses tipos de vídeo na internet, no Facebook, o Facebook é mundial. Você está expondo para o mundo inteiro. E aí a pessoa veio e fala, ó, aí ó, quem te conhece fala, ó os crentes, o que estão fazendo? Depois você tem coragem de chegar lá na frente da igreja, cantar, pregar. Se fosse no tempo de Israel, porque teve um tempo assim, eu acho que isso era muito extremismo, achavam que a igreja, o púlpito da igreja era o santo o santíssimo, então não podia nada, não podia mexer no púlpito, era só os diáconos, e era um monte de coisa que acabou. Isso aí acabou. Agora, se é errado ou é certo, eu não sei. Onde eles tiraram essa ideia de achar tão sagrado aquilo ali. Se fosse igual o sacerdote que tinha que entrar dentro do Santíssimo, no santuário, no santuário terrestre, ele tinha que entrar puro lá dentro, sem pecado, para poder ministrar lá dentro, senão ele era morto lá dentro. Se fosse igual, quantas pessoas não tinham sido mortas? Fulminada pelo poder de Deus? Mas você tem coragem. E alguém está lá sentado na igreja e olha, eu vi essa pessoa lá na praia, assim, assim, assim. Você quer que eu vou falar a verdade? Você, quando está expondo, que nem eu vi às vezes acontecendo, vejo acontecendo no Facebook, de pessoas que a gente conhece, com aquelas roupinhas, é pelada. Ali não falta nada, é só tirar. Que eu acho o seguinte, que as mulheres estão tão audaciosas hoje, que se o governo, as autoridades abrir mão de que não pode andar todo mundo nu, elas vão andar. Agora eu reparo uma coisa seguinte, se um homem sair com a sunguinha bem apertadinha, pequenininha, sair na rua, as mulheres e todo mundo olha assim, vai olhar e falar, que vergonha, olha lá aquele homem, olha a roupa daquele homem. Mas as mulheres podem. Elas podem sair de qualquer jeito, ninguém fala nada. Você não vê um homem andando de qualquer jeito na rua. Agora, outra coisa que também pode acontecer, homem ou mulher com essas calças compridas, coladas, mostrando todo o desenho do corpo. Isso não está certo. Para minha opinião, não está certo. Eu estou falando de mulheres cristãs, não falo da mulher do mundo aí. Porque as coisas aconteceram assim, ó. O mundo foi mudando e o povo de Deus vai mudando junto. Não quer ser diferente. Mas eu queria, porque as coisas decentes, ela tem o cuidado de Deus. Eu só quero ler o último versículo aqui,
1 Pedro, capítulo 3 e o verso 3. Vamos ver se aqui o verso 2 aqui. Aqui no capítulo 3 de 1 Pedro, o verso 2 diz assim: porque ele verá como conduta de vocês é honesta e respeitosa. Porque, não procure ficar bonita usando enfeites e penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Bom, aqui, esse versículo aqui, ele fala sobre ostentação, né? O uso de joia, o uso de penteados caros, né? Só que em outras partes, por exemplo, parece que eu não estou marcado agora, no capítulo 6 até o 10 de livro de 1 Coríntios, lá fala uma parte bem importante: todo pecado cometido pelo corpo. Pelo corpo. Eu não preparei esse assunto agora, mas eu ainda vou preparar pelo corpo. E se você achou que eu estou falando demais, me procure, rebata, comenta aí. Porque se você tiver respaldo bíblico para ir contra o que eu estou dizendo, você tem que vir com respaldo bíblico. Você não pode tirar umas coisas da sua ideia e falar. E vir com não. Você tem que ter passagem bíblica que te aprova essa atitude. Estou falando das roupas que nem tanto de o que você usa, mas a sua postagem no Facebook, que é, que é mundial. E você vai lá na frente da igreja e quando chega lá, alguém te vê e fala: olha, eu vi aquela mulher lá em tal lugar assim, assim, e está ali, né, na frente da igreja. Então, não escandaliza. O problema é escandalizar a palavra de Deus, escandalizar a igreja. A igreja adventista, ela é uma igreja séria, uma igreja que tem princípio. E você, através dos seus maus atos, derruba os princípios da igreja. Mas você é culpado, não a igreja. A igreja, os princípios dela continuam, né? Continua. Igual o pecado. O pecado, você comete pecado contra os mandamentos de Deus, mas o pecador é você. Os mandamentos continuam igual. Assim é a igreja. A igreja adventista tem princípio. Ela tem estudo, ela tem todos os livros. Se você pegar o Testemunho para Ministro, volume 1, veja lá, pega esse livro e lê para você ver. Busca no seu celular, baixa lá o aplicativo de Ellen White, Ellen White, e você busca Testemunho para a Igreja, volume 1. Lá fala todos os respaldos das nossas roupas. Isso que está acontecendo, Deus não aprova. Deus não aprova. Eu estou falando do que Deus aprova, mas isso aqui Deus não aprova. Todo tipo de imoralidade Deus não aceita. Você sabe por quê? O maior problema do ser humano hoje, que está dentro do ministério da igreja, está ministrando, o maior problema é ferir a mente do outro. Sabe por quê? Se você ler Romanos 14, que fala lá das carnes sacrificadas, ídolo e tal, e Paulo falou assim, se você vê que a carne é sacrificada a ídolo, não tem problema nenhum. Você comeu um pedaço de carne,
que é sacrificado aos ídolos. Mas Paulo disse assim, o ídolo em si nada é. Nada é. Mas se alguém te disser, essa carne é sacrificada a ídolo, você não coma. Por quê? Por causa do outro. Por causa dele. Então, o que você faz através do seu corpo, através das suas palavras, contra os princípios da igreja ou da palavra de Deus, o que acontece? Você está ferindo a mente do outro. Então nós devemos parecer e nem falar. Tem gente para mim que são tolos, sabe? Eles retratam, fica contra a igreja e começa a usar os púlpitos da igreja e procurar. E sai e forma grupo separado, que a Cristoletama tem, um ou dois grupos separados aí, de gente que são da igreja por causa de ver o vestuário da igreja, achando que a igreja apoia. A igreja não apoia. Ninguém apoia. Essas pessoas, elas são pedra no sapato do pastor. Isso deixa o quê? O pastor sem habilidade para falar contra isso. Então é bom você pensar um pouco, porque Jesus está perto de voltar. E desta forma, se você não arrepender antes, chegará o dia em que você não será aceita no céu. Aceito nenhum. Às vezes eu vejo aí alguns comentários. Eu vi um comentário assim, sobre o governador de São Paulo, muito criticado porque ele usava calça justinha, né? Aí ele ficou apelidado por calça justa, né? O ex-governador de São Paulo. E aí eu vejo hoje homens usando essas roupas coladas, né? Não sei. As mulheres, as calças das mulheres coladas, também não sei, não posso falar nada se está certo ou está errado, mas eu acho que certo não está. Na minha opinião, né? Essa é a minha opinião. E a opinião também, eu acho, da palavra de Deus, que quando Deus ordenou a Moisés em Deuteronômio 22, verso 5, que a roupa da mulher, vamos abrir aqui, ó, Deuteronômio 22, verso 5, diz aqui, ó: as mulheres não podem usar roupa de homem, e nem homens usar roupa de mulher. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas que fazem isto. Bom, vamos pensar um pouco agora. Naquela época não existia calça comprida. E hoje existe. De uns anos para cá existe. Eu tenho uma história, por exemplo, nos Estados Unidos, em 1880, surgiu a bicicleta. Então as mulheres começaram a usar calça naquela época por causa da bicicleta. Eu não estou falando contra a calça comprida, porque eu acho que não é uma roupa indecente, desde quando seja, porque nos anos 50 as mulheres usavam calça comprida, mas você olhava de longe, parecia uma saiona comprida, bem largona, né? Hoje as calças estão diferentes, moda todo o corpo de uma pessoa, tanto faz homem como ser mulher. Então, eu não sou contra o uso, a mulher fazer o uso da calça comprida. Sempre que tem muitas pessoas aí fora, que estão fora da igreja, eles condenam isso.
E aí esse versículo aqui diz que ó, roupa de homem. Mas a roupa dos homens, que eu já falei no começo, tinha diferenciação. O homem, por exemplo, ele vestia uma tanguinha, um pano enrolado, só tampava aqui porque eles eram funcionários, escravos, trabalhadores, que trabalhavam, então eles usavam. Não usava camisa, era nu, da cintura para cima. As mulheres eram bem cobertas, até véu elas usavam. E os homens nobres usavam aquela roupona, era uma saiona, não tinha calça, era saiona. Os soldados usavam um casaco até o meio do quadril. E você vai encontrar isso aonde? Quando o pai de José, Jacó, fez uma túnica para José, era desta forma, aquela túnica até o meio do quadril. E os irmãos não tinham. Era aquela roupinha para eles andar pelo meio. Nos filmes a gente vê eles com roupa, mas não, eles não tinham nada. Era tudo diferente. Diferente das pessoas. Então, os nobres usavam aquela saiona. Os soldados usavam um casaco, uma túnica até no meio do quadril. Porque eles tinham que ter habilidade para correr, para né, lutar. E agora eu quero dizer para vocês, estude a Bíblia, estude o Espírito de Profecia. Tem tantos conselhos, mas as pessoas não querem mais nem estudar a Bíblia. Então, por que eu estou falando isso? Não para te chatear, não para te condenar, mas para alertar você que Jesus está chegando, Jesus está perto. E logo as coisas estão acontecendo muito rápido e logo ele vai voltar. E aí você precisa estar preparado, preparada, né? Então essas ações, essas atitudes, não é a atitude correta da palavra de Deus. A palavra de Deus não ordena isto. Ordena que nós temos que ter decência. Tem um título numa Bíblia, Almeida Corrigida, que fala assim, que há um título da passagem, assim, ó, no livro de Coríntios, que fala assim que não lembro agora do assunto direitinho, mas lá tem uma passagem muito interessante que fala que da condenação de tudo isto. Eu não lembro, eu vou achar, né? Pegar uma Bíblia que eu tenho ali e procurar, né? Que fala assim que a sensualidade é condenada. Então, o que acontece? O que a Bíblia está falando? Sensualidade. Cuidado com essa sensualidade, tanto de homem como de mulher. Eu lembro assim, eu assisti muita novela, na época eu não entendia nada sobre esse assunto, que hoje acontece muito isso, que as mulheres assistem novela. As mulheres da igreja assistem novela. E aí o que acontece? Então ela quer basear a sua vida pela novela. E assim, eu era assim. Então, eu ficava olhando assim, ó, o marido sentado no sofá, aí de repente a mulher entrava com aquela roupa bonita e tal, aí ele olhava assim, puxa, você hoje está sensual, hein? Aí é que a gente vê muito cuidado, porque aqui em 1 Pedro diz que as mulheres não devem usar roupas caras e usar coisas muito penteado, né? Se embelezar demais, porque a beleza nossa deve ser o nosso interior. Bom, lógico, não estou falando que você vai sair para a rua de qualquer jeito, vai sair para a igreja de qualquer jeito. Ellen White, ela diz que você tem que vestir a melhor roupa que você tem, não é a melhor roupa da loja, mas a melhor que você tem na sua casa, você vai para a igreja com aquela roupa.
Espero que Deus te ajude, te conceda entendimento para você entender o que eu estou dizendo. E se você tem uma ideia dentro da Bíblia a seu favor, me mostre para mim. Eu só aceito dentro da Bíblia ou dentro do Espírito de Profecia. E faça o seu comentário e questiona se você quiser. Vai lá no comentário e comenta, faz o seu comentário. Você é livre para escolher o que você quer e livre para fazer o que você quer. Mas não faça com que você escandalize a igreja, escandalize a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus, por causa desses maus atos, a palavra de Deus está sem crédito. Então tá bom, meus queridos. Tenham um bom sábado e até o próximo vídeo. Compartilhe com os seus amigos e também, se você gostou, inscreva-se no canal e dá o seu joinha. Tchau!